Aqui nesta manhã para ministrarmos a palavra do Senhor. Louvar a Deus pela vida da diaconisa Cleonice, que nos fez o convite. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor Hernando, que está aqui representando o nosso pastor nesta manhã, pela vida de cada um dos irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos aqui somente 2 versículos da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo de número 19. Aleluia. Versículo de número 27. Mateus, capítulo de número 19. Versículo de número 27. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram aí a palavra do Senhor? Vai nos dizer assim o texto: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos, glorificando ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nesta manhã eu gostaria de colocar um tema nesta breve palavra: o que deixamos para seguir a Jesus? Nós vamos ver aqui, depois de uma caminhada com o Senhor Jesus, e após eles verem aquele jovem rico indagar Jesus acerca da salvação, e agora eles vendo a reação daquele jovem quando Jesus lhe traz a resposta, e Jesus vai dizer para eles assim: olha, não é fácil para um rico entrar no reino dos céus, porque o seu coração está preso no seu tesouro, né? Mas aí eles vão perguntar para o Senhor se era possível, quem poderia se salvar? E Jesus vai dizer para eles: olha, isso aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro toma a coragem de fazer esta pergunta a Jesus. Ele vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Parece uma pergunta indecente, mas era uma curiosidade do coração dos discípulos. E como eles não tinham muita coragem de se direcionar a Jesus, eles levavam a Pedro. Pedro era o mais ousado, e aí eles cutucavam e Pedro ia lá e perguntava: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E nesse deixar tudo, eu gostaria de falar sobre algumas pessoas que deixaram para seguir ao Senhor. Nós sabemos, irmãos, Mateus 16, 24, o Senhor Jesus, ele vai nos deixar uma recomendação, nos dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e vem e segue. Jesus estava dando ali a diretriz: para quem quer seguir, precisa deixar.
Se eu quero seguir a Jesus, eu preciso deixar algo. Eu preciso me desfazer. E nós vamos ver lá no início o Senhor fazendo esta proposta para um homem chamado Abraão. O Senhor vai dizer para ele: sai da tua parentela, do meio da tua família, para uma terra que eu vou te mostrar. O Senhor estava dizendo para Abraão: eu tenho um projeto com você, mas neste projeto você precisa deixar tudo para ele se realizar. E Abraão, mais do que depressa, ele deixa para viver o propósito do Senhor. Ele deixa tudo a fim de obedecer o chamado do Senhor. E quando ele obedece o chamado do Senhor, ele recebe um título tão profundo, porque ele é intitulado como Pai da fé. Jesus disse que nós somos filhos de Abraão pela fé. Olha o quanto ele ainda está gerando, por ter deixado algo para seguir ao Senhor. Deixou a sua parentela, a sua terra, para um lugar que ele nem sabia onde era. E nós não somos diferentes. Eu nunca imaginava estar aqui, lá do interiorzinho, uma cidadezinha pequena. Nunca imaginava estar em Goiânia, mas olha onde eu estou. Olha onde nós estamos hoje. Mas no longo da caminhada nós vamos deixando algumas coisas. É necessário nós irmos deixando algumas coisas. Moisés, ele agora é impactado pelo Senhor, e ele agora vai ter que deixar o palácio, aonde ele fora criado e desfrutava de toda a liberdade. Ele agora precisa deixar o palácio para estar ao lado do povo de Deus. Ele estava no palácio, foi criado no palácio, mas ele não era do palácio. E ele agora precisa deixar aquela honraria de ser tido como o filho da filha de Faraó, para estar ao lado do povo de Deus. Ele vai deixar tudo pela fé, e ele vai recusar de ser chamado filho da filha de Faraó, mas também ele vai se tornar o libertador de Israel, por haver deixado algumas coisas. Nós vamos observar que ele vai escolher ser maltratado junto com o povo. Quando ele volta de Midian, o faraó que está no trono havia crescido junto com ele, e o faraó vai dizer para ele: você não precisa ir lá para a vila dos hebreus, fica aqui, vai para o teu quarto, está lá guardado o teu quarto. Mas ele diz: não, eu prefiro estar lá, eu prefiro estar lá, junto com o meu povo, porque agora eu vim para um novo tempo. Aleluia, glória a Deus. Ele desejou mais os insultos, ele desejou mais as injúrias, as censuras, do que o Egito. Ele poderia ter escolhido voltar para as regalias do palácio, mas ele havia deixado
E quando nós deixamos, já não cabemos mais naquele lugar, naquele ambiente. Talvez pareça até cobiçoso, mas já não cabemos lá. E Moisés, ele desejou mais o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Sabe por quê? Ele tinha em vista uma recompensa. Eu estou deixando, mas eu sei que o Senhor tem algo maior para a minha vida. Eu estou abrindo mão de algo, mas o Senhor tem coisa maior. Eu estou abrindo mão de algumas regalias, mas eu sei que o Senhor tem algo maior. Pela fé ele deixou o Egito, ainda que foi pedido a cabeça dele como sentença, mas ele deixou o Egito não temendo a ira do faraó, porque ele tinha em vista a visão do sobrenatural. Ele agora estava tendo uma visão do sobrenatural. Não era mais o Moisés criado no palácio, agora era o Moisés que havia se abrido para Deus. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa, simbolizando o sacrifício de Cristo, porque ele havia deixado, se ele continuasse no palácio, talvez ele nunca iria entender a necessidade de celebrar uma Páscoa. E nós estamos nesta manhã memorizando o que o nosso Senhor fez por nós. Nós estamos nesta manhã nos preparando para celebrar a Páscoa com o Senhor. E Moisés teve o privilégio de celebrar a Páscoa, simbolizando o sacrifício de Cristo. Pela fé ele viu o impossível acontecer. Moisés, pela fé, ele viu o mar vermelho se abrir e aquele povo ser salvo. Moisés, pela fé, ele viu aquela multidão de mais de 6.000 homens ser alimentados em pleno deserto, com o maná que Deus fazia chover para aquele povo. Moisés, pela fé, ele viu a água brotar da rocha, quando aquele povo não tinha água potável para beber, porque ele deixou algumas coisas. Às vezes, quando nós pensamos que temos que deixar, começamos a entender, mas eu estou perdendo. A preocupação de Pedro era esta: nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? Lá no íntimo, você já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, eu já estou há 29 anos na tua presença, eu deixei tudo, mas qual é o meu propósito? Você já perguntou isso para o Senhor? O que o Senhor tem para mim? Nós estamos numa manhã de consagração, aonde deixamos algumas coisas para estarmos aqui, para escolhermos este momento. Nós precisamos abrir mão de alguma coisa para estarmos aqui nesta manhã. Alguns do cansaço da jornada de trabalho da semana, poderia estar lá repousando até mais tarde. Outros, quem sabe até debaixo de críticas da família, mas de novo você vai para lá, vai estar lá de novo. Para que isso?
mas nós deixamos para estar aqui nesta manhã. Aleluia. Ruth, um exemplo tão grande de deixar algo. Quando Noemi diz para ela e para a órfã: olha, vocês podem ir embora, não tenho mais nada a oferecer para vocês. Mas Ruth, ela resolve deixar tudo para seguir o Deus de Noemi, para servir ao Deus de Noemi. E quando ela deixa tudo e ela chega em Belém, o Senhor tem agora uma bênção para declarar para ela por tudo que ela havia deixado. E o Senhor vai dizer para ela: o Senhor recompense o que fizeste e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor. Mas Pedro, ele está perguntando: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Quando o Senhor me encontrou, eu estava lavando as redes, depois de uma noite decepcionante de pesca. Eu e os meus companheiros estávamos lavando as redes às margens do lago de Genezaré, quando o Senhor nos encontrou. E nós deixamos tudo desde aquele dia. Deixamos as redes, deixamos os barcos, e nós te seguimos. Que receberemos? Parece uma pergunta muito válida. O que nós vamos receber em troca disso? Tudo. Mateus poderia dizer: eu deixei a coleteria de impostos. Lucas, poderia ter dito: eu deixei o meu consultório médico para andar junto com os teus discípulos. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos receber deixando tudo isso? Mas eu gostaria de meditar com os irmãos sobre uma pessoa que deixou muito mais do que eu, que deixou muito mais do que você. Eu gostaria de mencionar o nome de uma pessoa aqui nesta manhã, que é a razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã, e que para nós estarmos aqui nesta manhã, aleluia, ele se desentronizou do seu trono de glória. Ele deixou o seu trono, ele deixou a sua glória para vir aqui há mais de 2000 anos. Ele decidiu deixar a sua glória, o trono, para vir nos salvar. Ele aceitou o desafio do Pai, quando o Pai pergunta: quem viria resolver a situação da raça humana? E vai nos dizer a palavra que houve um silêncio, porque deixar, irmãos, não é fácil. Quando nós estamos recebendo, isso é maravilhoso, mas deixar não é fácil, e não é para qualquer um. Mas ele deixou. Por um espaço de tempo, o trono dele ficou lá vazio. Ele se despiu das suas vestes reais, da sua glória, para ser humilhado. Ninguém de nós precisou deixar tanto
quanto ele precisou deixar. E Pedro ainda estava perguntando: o que nós vamos receber? Pedro deixou as redes, deixou os barcos. E eu e você, o que nós deixamos para seguir ao Senhor? Como eu disse, nesta manhã, cada um de nós, para estarmos aqui, tivemos que deixar algo. Mas eu gostaria de convidar você a meditar: o que nós deixamos tão significante para merecer estar aqui? O que nós deixamos de tanto valor para nós estarmos na presença dele? Porque ele deixou tudo, muito mais do que qualquer um de nós. Ele chegou a um ponto de olhar para ele sendo Deus, e ele olhando para ele não quis se considerar ser igual a Deus. Olha o ponto da entrega dele por nós. Ele não usurpou ser igual a Deus. Para nos salvar, para nos dar o direito de vida. Isaías vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A criação de Deus, que Ele fez com as suas próprias mãos, por causa dos seus próprios pecados, consequências, estava destituída da glória de Deus. E para nós sermos instituídos novamente, era preciso de alguém deixar algo muito profundo. Os anjos não quiseram, os querubins não quiseram, os serafins não quiseram, os anciãos não quiseram, mas ele aceitou deixar por nós. E quando estava no momento crucial, ele lá no Jardim das Oliveiras, na sua última oração, vai nos dizer a palavra que a alma dele se angustia até a morte, e ele vai começar a suar grandes gotas de sangue, e ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sei que eu beba. Quem sabe ele estava dizendo ali: eu deixei o trono, eu me despi da minha glória, mas este momento aqui está amargando como fel. Se for possível, passa de mim. Mas aí ele lembra do propósito para o qual ele havia deixado tudo, e ele refaz a sua expressão e diz: Pai, mas todavia, aleluia. Será que nós estamos dispostos para esse todavia? Seja como tu queres e não como eu quero. Eu abro mão agora, Pai, da minha vontade, aleluia. A minha vontade era que encerrasse agora. Ei, quem sabe nesta manhã você entrou aqui dizendo: Senhor, encerra agora.
eu já não estou suportando mais, está pesado, está muito forte, encerra agora, Senhor, dá um ponto final na minha história agora. Mas Jesus, ele diz: Pai, seja como o Senhor quer e não como eu quero. Aleluia, aleluia. E ele vai chegar até aquele momento de aproximadamente às 3 horas da tarde daquela sexta-feira, ele olhar para o alto e dizer: Pai, está consumado. Eu deixei tudo e agora eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Aleluia. Ele deixou tudo para nos dar a vida eterna. Ele deixou tudo para nos dar a razão de estarmos aqui nesta manhã. Ele deixou tudo para nos dar um nome. Ele deixou tudo para que eu e você fôssemos chamados filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Às vezes somos tão menosprezados lá fora, mas o Senhor olha para nós e nos chama de filhos. Ele olha para nós e diz: meu servo, minha serva. Aleluia. Meu amigo. Como ele chamou Abraão de meu amigo. Como ele ouviu conselhos de Moisés. Aleluia. Aleluia. O Senhor nos escolheu para sermos a coroa de toda a criação. Nós olhamos para o universo, todas as coisas, vemos uma perfeição, uma beleza tão grande, mas Deus, ele olha para tudo, e no meio de tudo que ele criou, ele olha para nós e nos tem como a coroa de toda a criação. Ele nos tem em excelência, porque alguém deixou muito mais do que o que nós deixamos. E o que é que nós precisamos deixar para seguir ao Senhor? Se não o pecado, as mágoas, nossas culpas. E fazendo assim, conforme o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos filipenses: nós deixamos tudo isso para a glória do Senhor. O autor aos Hebreus, ele ainda vai dizer para nós assim, olha, que nós deixemos todo o embaraço que tão de perto, todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, para nos atentarmos para uma tão grande salvação que nos foi proposta quando Ele deixou muito mais do que o que nós deixamos para nós alcançarmos este momento. Mas Jesus, ele vai dizer para Pedro assim: olha, aquele que deixar o pai, ou mãe, ou irmão, ou irmã,
depois de mim receberá 100 vezes mais aqui nesta terra. E eu fui meditar, pastor Hernando, o que é esse 100 vezes mais aqui nesta terra? E ele estava dizendo assim: vocês vão ter casas, vocês vão ter família, vocês vão ter bens. Isso é o que eu vou estar deixando para vocês, por vocês terem deixado tudo. Mas não se contentem com isso, porque é passageiro, porque eu tenho deixado algo muito maior, a vida eterna. Eu deixei a vida eterna para vocês. Quando eu abri mão do meu trono de glória, quando eu abri mão da minha realeza para me fazer como um de vocês, eu estava abrindo o caminho da vida eterna. Então, irmãos, aqui nós temos aquilo que o Senhor nos dá, mas mais precioso ainda é a vida eterna. E esta manhã o Senhor nos trouxe aqui, nos moveu a estarmos aqui nesta manhã, para nós entendermos quão precioso é nós deixarmos pelo Senhor, nós abrirmos mão de alguma coisa para o Senhor, para estarmos com o Senhor. Quem sabe nós poderíamos estar em outro lugar. Eu amanheci o dia trabalhando, eu poderia ter chegado em casa, tomado um banho, deitado e ido dormir, mas eu disse: não, eu vou estar lá, eu quero estar lá, eu preciso estar lá, como cada um dos irmãos abriram mão de muitas coisas, mas eu quero te dizer, a tua recompensa, ela vem do Senhor. Ele tem uma recompensa por você ter deixado tudo. Mas eu quero dizer uma coisa mais forte ainda: se aqui você não desfrutar de nada, Ele tem a vida eterna. E lá diz a palavra do Senhor que não há pranto, não há choro, não há dor, não há enfermidade. Aleluia. No céu de glória do nosso Senhor, que Ele quis preparar para nós. E amanhã, se Ele nos permitir, nós estaremos aqui para dizer: Senhor, te agradecemos, porque o Senhor deixou tudo por nós. Eu nem merecia estar alistado no livro da vida, mas o Senhor me deu esta graça de estar alistado lá. Quando chegar aquele dia, Ele vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Fostes fiel no pouco, sobre o muito eu vou colocar vocês. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Vale a pena deixar pelo Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.